Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu irmão, que está aqui vendo esse vídeo. A paz do Senhor Jesus. Como eu já falei, esse canal é para testemunhos. E eu quero contar um pouquinho da minha história para você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo e vendo esse vídeo. Amém? Então, preste bem atenção como que é o agir de Deus. E talvez você vai se fortalecer naquilo que você já tinha perdido a esperança quando você vai ouvindo e vendo esse vídeo e percebendo o tamanho do poder do nosso Deus para a edificação da tua fé. Amém? Eu vim do catolicismo, de uma família católica, né? Era não tão praticante, mas era católica, era aquela coisa raiz, né? Nasci católica, vou morrer católica, era assim que a minha mãe falava, né? Então a gente tinha os ensinos desde criança dentro do catolicismo, e eu fui professora de catequese, de crisma, eu fiz teologia pela Igreja Católica, fiz 3 anos de teologia pela Igreja Católica. Por que eu fiz teologia? Porque eu tinha muita dificuldade de entender a Bíblia, de entender a palavra do Senhor. E era muito engraçado, porque assim, eu falava, Deus, eu não entendo porque a minha dificuldade é tão grande de entender a palavra. Porque eu já tinha formação de faculdade, de especialização, e eu conseguia entender qualquer livro que eu fosse ler e fazer uma síntese desse livro, um resumo desse livro. Eu conseguia ter entendimento de falar, explicar aquele livro, mas quando se referia à palavra do Senhor, eu ficava totalmente, desconectada daquela realidade. E eu ficava, meu Deus, eu não tô entendendo o que tá falando a tua palavra, eu não conseguia entender contexto, época, não conseguia entender nada. Então, pela minha dificuldade, eu escolhi fazer teologia. Então, eu fiz 3 anos de teologia, e quando eu estava fazendo a teologia, eu fazia muitos questionamentos, né, dentro do curso de teologia. Eu perguntava por que se batizava bebês, sendo que eles não tinham pecados para o arrependimento, porque a Bíblia diz que o batismo é arrependimento dos pecados, né? Então, por qual motivo que ia batizar um bebê que não tinha como se arrepender e não tinha pecado para se arrepender? Porque o pecado original, ele não nos leva para o inferno. Então, assim, eu não tinha entendimento disso esclarecido dentro da palavra. Eu buscava isso, né, na teologia, e não tinha explicação, né? Não conseguiam, os padres não conseguiam me explicar, os professores não conseguiam me explicar. Eu questionava o porquê da idolatria, o porquê se prostrar diante de uma imagem, o porquê de fazer votos diante de uma imagem, de uma intercessora, que a palavra do Senhor diz que o único intercessor que está sentado à direita do Pai é Jesus. Então eu tinha muitos questionamentos, e eu questionava dentro do curso de teologia, mas não tinha resposta. Quando eu terminei o curso de teologia, eu ainda optei continuar na Igreja Católica, porque dentro de mim eu tinha uma vontade que aquelas pessoas que estavam ali na igreja junto comigo conseguisse abrir a visão espiritual, arrancar as escamas dos olhos, né, e entender que estava errado aquelas coisas. Mas não estava sendo assim. Eu tentava, mas não estava acontecendo. E então, já havia convertido nessa época, um dos meus irmãos já haviam se convertido, e ele foi o que pagou o preço maior pela família. Ele se converteu, ele colocou o nome de todos numa lista, né, e aí quando passou mais uns anos, né, a minha irmã foi para o encontro da igreja, um encontro de 3 dias, um encontro com Deus. E lá nesse encontro, quando ela voltou, ela já voltou totalmente transformada. E ela indicou, né, convidou o meu irmão caçula para ir. E essa é a minha irmã caçula também, que já havia ido, e o meu irmão foi. E quando o meu irmão voltou, também voltou muito transformado. E assim, os dois se converteram também. Já havia convertido meu outro irmão, então ficaram 3. E eles queriam me evangelizar e me converter de todas as formas, e eu ainda muito resistente, porque eu entendia que mesmo estando errado ali, eu precisava fazer algo para que mudasse aquela situação, eu precisava fazer a diferença naquele lugar. Mas aí alguns meses depois, eu fui vendo que não estava resolvendo tudo que eu fazia, que eu falava, e a idolatria continuava, as coisas continuavam, e então eu recebi uma palavra do Senhor. E quando eu recebi essa palavra, eu decidi então, né, me retirar do catolicismo, da Igreja Católica. E então eu também fui para um encontro da igreja. E neste encontro que eu fui, encontro com Deus, mais 3 dias também. E quando eu fui nesse encontro, eu realmente voltei assim, realmente decidida do que eu queria para minha vida. E passei então, né,
para a igreja evangélica e comecei a servir o Senhor, né, lendo a palavra, comecei a ter entendimento da palavra, comecei a ter revelação da palavra e assim Deus começou a agir na minha vida. E os meus pais ainda eram católicos, as minhas irmãs, nós somos assim 7 irmãos na minha casa, meu pai e a minha mãe, e já nessa época quase todos casados, então assim, tinha muitas pessoas para se converterem. E depois que eu fui nesse encontro, eu cheguei já com vontade de batizar, e quando eu cheguei era assim, finalzinho de abril, dia 30, eu acho, de abril, que eu cheguei. Quando foi no mês de maio, eu já falei, eu quero batizar. E no mês de junho, eu já me batizei. E aí foi assim, sabe, para honra e glória do Senhor Jesus, o começo e o fortalecimento da minha fé. E para honra e glória do Senhor Jesus, até hoje, eu permaneço nessa alegria de servir ao Senhor, de, sabe, meditar na palavra e receber a revelação da palavra. Essa alegria ainda continua no meu coração. E então, depois que eu voltei deste encontro, me batizei, eu quis evangelizar, né, os meus filhos, evangelizar os meus pais, né, fui discipular eles. E então havia um livro, né, na igreja onde eu me converti, havia um livro, preparação de discipulado, até que as pessoas chegassem ao batismo. E então eu fui estudar esse livro, discipular o meu pai, a minha mãe, as minhas 2 irmãs gêmeas, os meus 2 filhos, alguns amigos, a funcionária que trabalhava na minha casa. Então assim, a gente juntou um grupo e começamos então a estudar a palavra, segundo aquele livrinho que tinha algumas lições, nós fomos fazendo. Ainda nessa época, né, o meu esposo, ele não era convertido e ele não gostava de crente, ele não gostava de pastores. E quando eu disse para ele que eu queria me batizar, quando eu falei para ele, né, que eu tomei a decisão, eu falei, olha, eu quero me batizar, eu nunca me esqueço, ele disse assim pra mim, olha, se você quiser batizar, tudo bem, batiza, né, não vou proibir você de batizar não, mas eu vou te pedir uma coisa, não pega no meu pé, querendo que eu vou batizar, porque eu não vou batizar, você pode batizar. Beleza, né, eu falei, amém. E aí então, eu fui, tava chegando perto do batismo, aí ele bebeu. Aí ele disse assim, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não quero que você batiza não. Aí depois que bebeu, tomou coragem e falou. E eu também fiquei calada, não falei nada. E aí passou uns dias, aí eu fui me batizar, chamei ele pra ir no batismo, ele não quis ir. Então eu fui pro meu batismo, sem o meu esposo do lado, sem a minha mãe, sem o meu pai, porque a minha mãe também não gostava de crente. Quando meu irmão se converteu, ela ficou assim muito revoltada, o meu primeiro irmão, porque o dia que ele foi batizar, ela disse que era o dia mais triste da vida dela, porque estava batizando um filho na igreja de crente. Então assim, sabe, foram dias bem difíceis, tempos bem difíceis para os primeiros convertidos. Quando eu fui já não era o tempo tão difícil, porque já tinha ido esse meu irmão, mais o outro caçula, mais a minha irmã caçula, então já não estava num tempo tão difícil. Mas enfim, né, o meu esposo era totalmente resistente, ele nunca tinha lido a Bíblia, ele era totalmente idólatra, ele nem falava com Jesus, ele já falava direto com a Aparecida e já pedia a proteção para ela. Então ele tinha assim, a mente dele já estava cauterizada com aquilo e ele não aceitava, né, o novo, não aceitava a verdade. Mas enfim, depois eu quero estar contando isso mais profundamente para vocês. Eu conquistei o meu esposo para Jesus em oração, em jejum e em silêncio. Eu não batia de frente com ele, eu não ficava discutindo com ele, não ficava insistindo nas coisas com ele. Eu fiquei no silêncio. Como a palavra do Senhor diz, né, que a esposa que é convertida, ela ganha o seu marido sem palavras, no silêncio. Foi assim que eu consegui ganhar o meu esposo para Jesus, né, no silêncio. E então, discipulei, né, voltando lá, discipulei, né, eles. E eu me lembro assim, aqui na minha casa a gente tem uma área assim, um espaço grande de área aberta. E quando foi construída essa área, o meu esposo falava que era para dançar muito forró, muita festa. Mas a vontade do Senhor não era essa, a vontade do Senhor é o que acontece hoje, aqui é local de culto, é ponto de culto, onde nós adoramos o Senhor, nós cultuamos ao Senhor, e era essa a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor se cumpriu. Mas até então, né, essa era a vontade do meu esposo, era isso que acontecia, e ele não aceitava, né, que a gente ficasse aqui fazendo um grupo de pessoas para estudar a palavra. Ele não aceitava porque era crente, então ele não gostava de crente. E aí, imagina para uma pessoa que não gosta de crente ter que dormir com a crente todos os dias. Então, não era fácil para ele também, né? Mas eu sabia que a minha luta não era contra o meu esposo, a minha luta não era contra a carne, a minha luta não era contra o sangue, a minha luta era contra principados e potestades.
Então, a minha luta era com armas espirituais. E assim, então, eu lutava com armas espirituais. Mas, com todo esse discipulado, como eu havia falado, né, algumas vezes o meu esposo chegava em casa fora do horário normal dele chegar. Meu Deus, um dia ele chegou, a gente estava fazendo estudo, porque a minha funcionária arrumava a casa mais cedo e a gente se reunia aqui, né, os meus pais, as minhas irmãs, os meus filhos, a gente se reunia para estudar a palavra, para fazer esse discipulado. E um dia ele chegou, era um pouco mais cedo. Meu Deus, saiu correndo, gente, para tudo foi lado. E aí ele ficou assustado, ele, por que esse povo tá correndo? Aí eu falei, porque você não gosta, né, que a gente fica aqui lendo a palavra. Aí ele ficou assim, né, não falou nada não. Beleza, a gente tinha um grupo de células na igreja que eu congregava e eu liderava um grupo de células. A gente não podia se reunir na minha casa porque ele não aceitava. Então a casa da minha mãe é do lado e a gente se reunia na casa da minha mãe para fazer esses estudos das células porque ele não aceitava também. Era muito resistente, muito resistente. Talvez você tá ouvindo esse testemunho e tá se identificando, né, com teu esposo, com a tua esposa, com teu filho, que tem essa resistência. Mas eu quero te dizer que Deus fez na vida do meu esposo e Deus vai fazer na vida desse que você também está orando por ele ou por ela. Amém? E então, após o discipulado, no final do ano, eu me batizei em junho, logo eu comecei a discipular minha família. E em dezembro, todos eles se batizaram para a honra e glória do Senhor Jesus. E assim, foram 10 pessoas que se batizaram em dezembro. E assim, eu fiquei muito feliz, porque o meu pai, a minha mãe, com toda a resistência que tinha, sabe, foi ouvindo a palavra e foram sendo libertos, como diz a palavra do Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles foram libertos através da palavra. E então, em dezembro, já estava uma parte boa da minha família se converteram, já estavam na presença do Senhor e ainda havia alguma resistência de alguns. Eu me lembro do meu irmão mais velho, né? Ele disse assim, o dia que o meu esposo se convertesse, ele também iria se converter. O dia que o meu esposo se batizasse, ele também iria batizar. Porque assim, o meu esposo era o impossível da família, era a influência das pessoas a não irem para a presença do Senhor, era ele. Então assim, para os olhos humanos, era impossível meu esposo se converter. Então, o meu irmão achou que ele jamais iria se batizar, jamais iria se converter, porque o meu esposo, para ele, achava que jamais iria se converter. E ele abriu a boca e lançou essa palavra. A palavra tem poder, né? Ele disse, se o meu esposo batizasse, ele também iria batizar. Se o meu esposo se convertesse, ele também iria se converter. E aconteceu, chegou o dia, né, que ele também se converteu, ele também se batizou para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas então, vamos lá, gente, é tanta coisa que eu tenho de testemunho, porque assim, Deus fez tantas maravilhas na minha casa, na minha família, que eu vou contando um pouco de cá, um pouco de lá, e espero que vocês consigam entender. Não percam, né, o fio da meada aí, porque a gente eu fico super empolgada de falar do testemunho da minha família, do que Deus fez, sabe assim, eu sou apaixonada pelo nosso Deus, pelo poder do nosso Deus operando nas nossas vidas, e é o que me fortalece, me edifica, sabe? É olhar e ver o que Deus já fez. Então, quando acontece alguma coisa, eu sei que Deus vai fazer também, porque Ele já fez grandes coisas e Ele fará ainda muito mais nas nossas vidas, na minha vida também. E então, meus irmãos, né, eu quero deixar aqui hoje essa parte do testemunho da conversão minha, né, da parte da minha família que se batizaram com 6 meses depois da minha conversão. E depois eu vou voltar com outro vídeo falando um pouco mais, né, sobre o meu esposo, sobre toda a resistência dele, algumas coisas que eu passei no meu casamento e depois, né, até chegar ao ponto da conversão, do que Deus fez na vida dele também. Amém? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, já ative o sininho para você receber todas as nossas notificações, porque nós vamos ter vídeos, né? Na sequência desse já vai vir a parte 2 e depois também, se você tá gostando, deixa seu like para dizer que você gostou e, se possível, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam ser edificadas através do testemunho da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.